E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Itaúsa. Muitas pessoas ficam na dúvida se faz sentido investir nas ações, se talvez o preço está caro ou barato, porque a Itaúsa ela já não paga mais tanto dividendos quanto antes, mas eu não concordo muito com isso e ao longo do vídeo a gente vai trocar essa ideia. Então, no vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada nessa questão de preço justo, a capacidade que a empresa tem de pagar dividendos quando ela fizer aumentos desse payout, e a gente vai conseguir visualizar que chega numa proporção bem relevante para o investidor, e a gente vai passar por uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, já curte o canal, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí e dá essa moral pro canal crescer. Para você que não conhece a Itaúsa, ela é uma holding, ou seja, ela não vende produtos ou presta serviços de forma direta, ela tem participações em empresas e aí sim, essas empresas vendem produtos ou prestam serviços. A Itaúsa, ela é uma empresa que ela pode caber no perfil de diversos tipos de investidores, principalmente para investidores mais iniciantes, ela pode ser uma opção interessante a ser estudada, porque algumas das posições dela já são posições sólidas, que já se provaram no tempo, com recorrência de resultados, de dividendos e de crescimento. Então ela é um perfil de ação que ela pode ser estudada por diversos tipos de investidores porque ela pode se adequar a diversos perfis. A gente está aqui na planilha, algumas informações aqui foram retiradas do Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Se você já assustou com a planilha, fica tranquilo, apesar dela ter muita informação, muito número, fica tranquilo porque a gente vai passar passo a passo fazendo comentários e com certeza você vai conseguir entender o processo. Então a gente vem aqui na ITSA4, que são as ações preferenciais no valor atual de R$ 8,74. Dividendo esperado está na casa de 6% aqui. Se você já acompanha os vídeos do canal, você sabe que aqui poderia ser 6, 8 ou 10, a depender do que você busca receber em dividendos com base nos seus investimentos. Ao longo do vídeo eu vou colocar aqui também para 8 para a gente visualizar como que ficaria o preço justo com base em dividendos, tanto para 6% quanto para 8%. Então aqui ao lado, dividendos pagos por ano de 2018 a 2022, para a gente conseguir ter uma relação para fazer uma média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos. A gente faz essa média para evitar se expor a dividendos ruins ou bons que ocorreram ao longo do tempo, porém que talvez não sejam recorrentes. E a gente consegue visualizar também se os dividendos foram mais estáveis ou instáveis ao longo do tempo. Então aqui abaixo, o dividendo médio dos últimos 5 anos, que é a média dessa relação aqui, ficou em 76 centavos, e o dividendo dos últimos 12 meses, que seria esse dividendo aqui de 2022, na casa de 61 centavos. Aí o preço justo, com base no dividendo médio e seguindo por esse 6%, ficaria num valor de R$ 12,65, ou seja, superior ao valor atual que a ação está sendo trabalhada. E o preço justo com base nesse dividendo dos últimos 12 meses e seguindo por esses 6% ficou em 10,23. Ou seja, tanto o preço justo com base na média quanto com base no último resultado, ele ficou superior ao valor atual que a ação está sendo trabalhada, o que sinalizaria ao menos que a ação poderia ser uma oportunidade para estudo e caso faça o seu perfil, você poderia cogitar investir na ação. Porque com base nos dividendos que ela paga, e caso você seja uma pessoa que queira receber até 6% em dividendos, ela estaria tecnicamente descontada. Aí agora eu vou colocar ali 8% para a gente ver como que fica essa questão de preço justo. Mas aqui fica uma observação. Como eu comentei com vocês, ela não é uma empresa que ela vende ou presta serviços de forma direta. Ela tem participações em empresas, ou seja, o foco dela principal não seria distribuir dividendos. Porque como ela pode comprar participações em novas empresas ou aumentar as participações das empresas que ela já possui, ela poderia direcionar esse recurso para fazer essas aquisições ou aumento nessas empresas que ela já possui. Ou seja, quando a gente visualiza que ela, digamos que pague 6% em dividendos, isso já é bem atrativo. Por quê? Se a gente comparar uma empresa que só distribui, o 6% da Itaúsa ele vai ser superior, porque ela vai estar distribuindo 6% e ela ainda utiliza esses recursos para fazer novos investimentos em novas posições, do que uma empresa que talvez pague 6%, mas ela já distribui todo o lucro e daí você fica só com esse 6%. Aqui na Itaúsa você tem que olhar para essas duas pontas, a parte que ela te distribui e a outra parte que sobra que ela utiliza para fazer novas posições em negócios ou aumento dessas posições. Aí quando a gente coloca o dividendo esperado na casa de 8%, o preço justo com base na média fica em 9,49, superior ainda ao valor atual.
Porém, quando a gente já olha para o último resultado, aí ficou em 7,68, que já é um valor inferior ao valor atual. Ou seja, se você olhar apenas para esse último resultado, você poderia achar que a ação está cara, mas entra naquele detalhe de que ela não distribui a totalidade, ela faz reinvestimentos em outras posições. Então, assim, você precisa utilizar essa parte do preço justo com base em dividendos como um norteador. Por isso que logo agora ao lado, a gente vai calcular a capacidade de pagamento de dividendos que a Itaúsa possui com base nos lucros que ela gera. Porque daí a gente vai conseguir visualizar o quanto que ela poderia ser capaz de pagar em dividendos caso distribuísse a totalidade, e aí sim você vai conseguir ter maiores informações para chegar na sua tomada de decisão. Mas só para a gente finalizar essa parte do preço aqui, convenhamos que 6% já é bem atrativo, principalmente com essa opção aqui extra de investimentos em novos negócios. Então poderíamos dizer que o preço atual ele é convidativo, ao menos para estudo, porque sinaliza que a ação possa estar descontada. Aí quando a gente vem para a parte de capacidade de pagamento de dividendos, a gente tem aqui valor de mercado na casa de 87 bilhões, 806 milhões, lucratividades por ano de 2018 a 2022. Mesmo esquema para a gente acompanhar se ele é estável, se ele oscila muito e para a gente evitar se expor a lucratividades muito boas ou muito ruins que talvez não sejam recorrentes. Aí a gente vai agora aqui mais abaixo fazer essa parte do lucro médio, que seria a média dessa relação, que ficou na casa de 10 bilhões 535 e a lucratividade dos últimos 12 meses, que ficou em 13 bilhões 674 milhões. Aí agora a gente vai visualizar um indicador que ele chama preço-lucro, ou seja, é preço dividido pelo lucro que a empresa gera. É legal a gente comentar o seguinte, o número que der nesse indicador, ele não é estático, porque o preço sobe ou desce, o lucro sobe ou desce, então esse resultado, ao longo do tempo, ele vai oscilando. E para que ele serve? Para você ter mais ou menos ali um norteador de quanto que é o tempo que está sendo o retorno desse investimento. Como que funciona isso daqui? Digamos que esse indicador de preço-lucro dê 10. Significa que, caso a Itaúsa continue trazendo ao longo de 10 anos a mesma lucratividade, e, distribuindo todo o lucro, em um espaço de tempo de 10 anos você teria o retorno do seu investimento. Ou seja, se você investir a esses valores e o lucro aumentar, o seu retorno será em um espaço de tempo menor. Caso você invista a esses valores e o lucro caia, você terá um retorno de investimento em um espaço de tempo maior. Aí quando a gente visualiza esse preço-lucro com base na média, ele ficou na casa de 8,33, ou seja, um espaço de tempo de retorno aqui na casa de 8 anos. E quando a gente visualiza o retorno de investimento com base no último lucro, na casa de 6 anos e meio. Ou seja, caso a Itaúsa continue trazendo essas lucratividades de 13 bilhões 674 milhões e distribua a totalidade, coisa que não vai acontecer, porque ela faz reinvestimento, distribui parte e etc., você teria o seu retorno em um espaço de tempo de 6 anos e meio. Esse indicador, de 10 para baixo, eu já acho ele atrativo. Então aqui, tanto com base na média, quanto com base nos últimos 12 meses, eu considero ele bem atrativo, ambos inferiores a 10, e quando a gente olha para o último resultado, na casa de 6,4, é um resultado para esse indicador extremamente positivo quando a gente visualiza essa recorrência de resultados de lucratividades que a empresa apresenta. Aí agora a gente vai visualizar a capacidade de pagamento de dividendos tanto com base na média, quanto com base no lucro do último ano, e a gente vai visualizar de 25% de payout a até 100%, ou seja, distribuindo de 25% a até 100% dos lucros. Então, o dividendo com base no resultado médio, ela teria uma capacidade de pagamento de 3% a até 12%. Aqui, distribuindo de 50% para cima já seria atrativo, porque ela conseguiria te pagar um yield de 6% e teria ainda 50% dessa lucratividade para poder gerenciar essas novas posições ou aumentos de posições, como a gente comentou. E aqui, com base no resultado de 2022, uma capacidade de dividendos entre 3,9 até 15,57. Aqui o negócio já começa a ficar bem interessante, porque caso continue trazendo essas lucratividades e distribua pelo menos de 50% para cima, você já teria um dividendo de quase próximo de 8%, que é muito atrativo, e ainda teria mais essa outra parte de 50% para fazer investimentos em novos negócios. Então, assim, ela tem uma capacidade de pagamento de dividendos bem atrativa e, mesmo que não distribua, como ela gera um fluxo de lucratividade muito grande, esse valor atual que ela está sendo trabalhada gera uma sensação que ela fica muito descontada, porque ela consegue te pagar um yield muito interessante ou fazer novos investimentos de uma forma muito melhor. Aí agora a gente vai para a parte final, que seria a pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações da Itaúsa.
Bom, aqui na primeira estrela, que é a estrela do preço, não tem nem como comentar, né? A gente visualizou que com base em 6% ali, o preço justo, tanto com base na média quanto do último resultado, ele já fica bem atrativo. Então eu dei uma estrela por completo. A segunda estrela, que é a estrela do dividendo, a gente também conseguiu visualizar que a capacidade de pagamento de dividendos da empresa é muito grande, chegando ali em questões de 6% a até 16%. Dependendo da recorrência dos lucros ou da distribuição que se gere, porém tem uma capacidade de pagamento de dividendos bem interessante. A terceira estrela, que é a estrela do preço-lucro, também dei ela por completo, porque ambas as métricas, tanto com base na média quanto com base no último resultado, ficaram inferiores a 10. E é bem positivo, principalmente quando você junta todas aquelas outras coisas de recorrência de resultados, crescimento de resultados, lucratividade. Tudo isso faz com que um indicador de PL inferior a 10 seja bem positivo. A quarta estrela também dei uma estrela porque de 2018 a 2022 a Itaúsa trouxe lucratividades e é interessante para o investidor investir em empresas que tragam lucratividades. E na quinta estrela, que é a estrela da recorrência, também dei uma estrela, porque a principal posição dela é o Banco Itaú, ou seja, é a principal instituição do país, sólida, com recorrência de resultados. Ela possui posições em outras empresas, como a Alpargatas, como a Egea. São todas ali posições que são necessárias para a recorrência da economia. Então, assim, e como a principal e mais relevante é o Itaú, não teria como não dar essa uma estrela, mesmo se a gente fosse ignorar as demais, porque elas têm uma representatividade melhor no portfólio. Mas elas também trabalham nessa área de saneamento, de gás natural, essa questão aí de calçados, então acaba tendo essa recorrência. Então também dei uma estrela. E a Itaúsa é mais uma das ações que conseguiu um total de 5 para as 5 estrelas que a gente está avaliando. Então, só para a gente finalizar, preço aparentemente descontado, dividendo extremamente considerável, distribuindo de 50% para cima ali, já fica um dividendo atrativo, preço-lucro bem satisfatório, inferior a 10, e ainda com toda essa recorrência de resultados aqui, isso dá mais robustez ainda para esse indicador, ele fica muito mais relevante. E no total de estrelas, ela conseguiu o nível máximo, que seria a pontuação em 5 estrelas. Na minha opinião, a Itaúsa é um tipo de ação que, sobre a minha percepção, estaria descontada e poderia ser uma oportunidade de investimento para aquela pessoa que tem o perfil. Mas isso é você que tem que estudar, se capacitar e ver se faz sentido para você, porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve aqui no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Eras isso e abraços!